Pega a tua Bíblia Sagrada, abra-nos comigo no livro da criação, Gênesis. Eu ia trazer outra mensagem, mas o Senhor disse essa aqui mesmo. Então vamos lá. Gênesis capítulo de número 4. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E Adão teve relação com Eva, ou melhor, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim, da sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você está irritado? E por que está de cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade de que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, e a sua esfera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Coloca a Bíblia sobre o teu assento, por gentileza. Levanta as tuas duas mãos para o céu e diga bem forte: Senhor, Senhor, fala comigo, e eu te glorificarei. Sente-se adorando o nome do Senhor. O tema que eu quero trazer para nós, o qual Deus colocou ao meu coração para compartilhar com os irmãos da noite desse dia, a saber, o último domingo do mês, é isso, né? Último domingo do ano, melhor dizendo. O tema é: o suficiente para mim ou o melhor para Deus? Esse tema ao qual Deus colocou ao meu coração é uma pergunta que permeou dentro de mim quando eu estava meditando na palavra. O suficiente para mim ou o melhor para Deus? E quando nós paramos nesse tema, o qual traz a nós uma pergunta que permeia a nossa alma, que entranha em nossa mente, e quando nós abrimos totalmente o nosso coração, ela vai ao fundo do nosso coração, indo, porém, de forma penetrante, de forma marcante e objetiva. Nós olhamos para dentro de nós e nos perguntamos a nós mesmos: o que realmente eu quero? O melhor para mim ou o melhor para Deus? O que realmente eu tenho a oferecer? O melhor para mim, para quem está à minha volta, ou o melhor para Deus? É uma pergunta ao qual nos confronta, ao qual nos impacta, o qual nos movimenta dentro de nós. E haja vista que essa pergunta ela é válida para quem verdadeiramente tem a preocupação em exercer a verdadeira adoração. Aleluia, Jesus. E Deus colocou esse texto ao meu coração. E nós vemos que quando Deus expulsa Adão e Eva, tira-o do jardim do Éden, após ter pecado,
A Bíblia nos narra que eles tiveram filhos. E veio, porém, o primeiro filho, o filho primogênito, Caim, o qual a Bíblia faz questão de narrar. Deus falando a Moisés e Moisés registrando, dizendo que ele era agricultor. E por segundo veio Abel, dizendo que ele era pastor de ovelhas. É interessante nós notarmos que quando eles passam o tempo em que eles vão oferecer uma oferta a Deus, nós já vemos de primeira mão o ofertário sendo Caim. Caim levando a oferta para Deus. E logo em seguida nós encontramos Abel também levando uma oferta para Deus num determinado tempo. Tempo esse que trazia o tempo da colheita da sua agricultura, o tempo das crias de seus animais. E é claro que nós devemos notar dentro do texto sagrado, eu peço a você paciência para que nós possamos entender que Deus, Ele não olha primeiramente para a oferta, mas Ele olha para quem está ofertando. Aleluia, Jesus. Pastor, não entendi. Deus, Ele não olha primeiramente para a adoração, Ele olha primeiro para quem está adorando. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Note que o texto sagrado diz que Caim levou a oferta e Deus fez pouca questão, não interessou-se a oferta dele. Mas Abel, quando ele ofereceu a oferta a Deus, Deus atentou para Abel e para a sua oferta. E a pergunta que não quer deixar nós ficar calados é: qual é a oferta de sacrifício verdadeira que você é essa noite? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu não consegui entender, eu não consegui absorver o que o Senhor está a me dizer. O que eu estou dizendo é que Deus não está preocupado com o que tu leva em mãos para apresentar a Ele. Deus está preocupado em saber como é que está a tua vida diante dele. Aleluia, Jesus. Deus não está preocupado na quantidade, na tua condição financeira de ofertante, não. Deus está preocupado como anda a tua vida diante dele. Porque primeiramente Deus olha para o adorador e não para a adoração. Ai, meu Deus do céu. Deus olhou primeiramente para Abel e depois olhou para a sua oferta. Porque conforme está o adorador, a oferta é recebida lá no céu. Conforme está a tua vida no altar, a tua oferta é recebida diante de Deus. Aleluia. Eu vou exemplificar. Dependendo de como está a tua vida para com Deus, a tua oração é recebida no céu. Aleluia. Pode doer, mas vai curar, pastor. Até porque nós devemos aqui trazer milagre, bênção, nós devemos trazer palavra, Bíblia. Escuta, Deus ele atende primeiramente para Abel e recebe a sua oferta. Agora, por que Deus recusou a oferta de Caim? Se ela atende primeiramente para o adorador e não para a adoração. Ela atende primeiramente para o ofertário, para o ofertante e não para a oferta. É porque quando Caim saiu para prestar culto, ele não saiu com reverência, com intenção de prestar culto. Mas Abel, quando saiu para prestar culto, a hora que ele estava pegando a oferta, ele já estava adorando a Deus. Escuta, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz, e nós entendemos, que Caim pegou a qualquer tipo de legumes, qualquer tipo que existia na sua lavoura, e levou para apresentar a Deus. Mas eu vi no texto que Abel, ele pegou das melhores ovelhas da sua gordura para entregar para Deus, ou seja, pegou as melhores. E entenda uma coisa, ainda hoje eu estava falando com minha esposa,
Para nós adorarmos a Deus, nós não precisamos sentir, nós adoramos para poder sentir. Aleluia, Jesus. Vou explicar. Não precisa você entrar aqui e dizer eu só vou dar glória a Deus se eu sentir, não. Dá glória a Deus sem sentir, porque quando você glorifica, você sente a presença dele. Então Abel, quando ele saiu para levar a sua oferta, ele saiu de forma diferente. Ele não saiu de qualquer maneira. Ele saiu de uma forma que ele sabia que iria agradar a Deus. Sim ou não? Sim. Porque quando ele chega e Moisés fez questão de registrar, dizendo que Deus atentou para a oferta de Abel, porque ele trouxe o quê? As ovelhas melhores que tinha e a sua gordura, e Deus atentou para a oferta de Abel, porém a de Caim Deus rejeitou. Pastor, não entendo. Sabe por que tem gente que senta ao teu lado e sai da igreja, recebe milagre, recebe cura, recebe ver sinais acontecer, sai cheio da presença de Deus, sai transformado, modificado, sai totalmente nivelado pela potente mão de Deus? É porque quando ele sai de casa, ele já leva uma oferta diferente. Ele sai com a intenção de adorar, sai com a intenção de exaltar, porque Deus ele não olha para o tipo da adoração, mas ele quer ver quem é o adorador. Quem é o adorador? Porém, o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas a de Caim, e da sua oferta o Senhor não se agradou. Porém, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas a de Caim o Senhor não se agradou, nem de Caim e nem da sua oferta. Porque a adoração, o culto, começa quando nós saímos de casa. A oferta se alçada no altar, ela tem que vir, aleluia, sem mácula alguma quando nós saímos de casa. Quando nós entramos, eita glória, quando nós entramos na presença, no tabernáculo para adorar a Deus, aleluia, nós já temos que entrar com a oferta já trazida de casa, de forma imaculada, sem mancha, sem contenda, sem divisão, sem paliativo, sem troca de favores, mas na idealização de Deus, eu estou levando algo para ti. Quando você vem trazendo algo para Deus, Deus não olha o que você vem trazendo, mas Ele olha para você e diz: ali vem o adorador, ali vem a adoradora, ali vem o crente de verdade. Aleluia. O suficiente para mim ou melhor para Deus? Aleluia, Jesus. João capítulo 4, versículo de número 29, 23 e 24, ela dizendo. No versículo 1, a Bíblia vai dizer que Jesus vai passar por Samaria. E ele chega num poço porque estava cansado. E por volta de meio-dia chega uma mulher para buscar água, apanhar água. E ele pede para aquela mulher água para beber. Só que tinha um porém, ele por ser judeu e ela por ser samaritana, eles não se davam bem. E a mulher estranhou a pergunta dele, o pedido dele. E Jesus começa a desenvolver um diálogo com ela. E esse diálogo se prolonga de uma forma que ele diz: olha, o negócio é o seguinte, se tu pedisse, soubesse quem está te pedindo uma água, tu pediria, eu te daria. Eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. Agora presta atenção na diferença. A diferença do crente curvado, disfarçado de crente, para um verdadeiro adorador. Jesus vai dizer aqui, porque quando ele fala sobre água, ele está falando da água da vida, mas ela interpreta a água material, porque ela vai dizer assim: Senhor, como pode, não tem como tirar, e o poço é fundo, e sendo que o nosso próprio pai Jacó bebeu essa água, não tem condição. E quando Jesus manda ela chamar o esposo, o marido dela, ela diz: olha, não tem marido. Ele diz: é verdade, você teve filho, agora tem, é teu. Ela reconhece que ele é profeta, diz: eu sei que é profeta, mas só que nossos pais dizem que nós devemos adorar no monte, e os
adoração. Havia uma dúvida sobre aonde deveria se adorar a Deus. Aleluia. Porque o carnal, o crítico barro, desviado, disfarçado, ele acha que adorar a Deus é só no dia de culto, só na igreja. Ele acha que adorar a Deus e orar a Deus é só na igreja. Ele acha que adorar a Deus e buscar a Deus é só no dia de culto. Não. Aí Jesus vai dizer para ela: olha, vou dizer um negócio para ti. Vai chegar um tempo, e já chegou, e é a hora agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, o Espírito e a verdade. Mas antes disso, olha, aí chegou, escute, entenda uma coisa. Chegará dias em que nem os montes e nem Jerusalém, mas já chegou o dia e a hora, e é essa em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, primeiro em espírito, segundo em verdade. Espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai é espírito e ele é necessário que os que dizem que o adorem em espírito e em verdade. Caim adorava a Deus com mentira, porém Abel adorava a Deus em espírito e em verdade. E haja vista que ele não sabia e não entendia sobre sacrifício e sobre ofertas. Porque nós vamos entender na Bíblia Sagrada que sobre sacrifício e oferta vai aparecer logo depois. Aonde se aglomera a todo momento em que eles encostavam e procuravam levantar altar a Deus e oferecer sacrifício a Deus. Mas mesmo ele sem saber, ele vem de forma diferente para adorar a Deus. Ele vem de forma diferenciada, de forma tal que Deus atenta para Abel e para a sua oferta. Pastor, não entendi. Aleluia. Dependendo da maneira que você entra dentro desse lugar sagrado, Deus atenta para você e atenta para a tua situação. Deus muda a tua história e muda a história da tua casa também. Só depende da maneira que você entra dentro do tabernáculo para adorar. Aleluia, Jesus. Quer ver uma coisa? O tema é: o suficiente para mim ou o melhor para Deus? Qual a tua preocupação maior? É em servir a Deus ou beneficiar-se através do que Ele pode fazer e pode te dar? Aleluia, Jesus. Eu vou te confrontar mais ainda. Qual a sua intenção quando vem para o culto? Vem para cultuar a Deus ou para levar algo que Ele tem para te dar? Aleluia, Jesus. Quando nós viemos para cá, na intenção de glorificar e exaltar primeiramente a Deus, a contrapartida nós levamos milagre para a nossa casa. É verdade, Jesus. Jesus foi convidado para um jantar. Nesse jantar ele se coloca à mesa. Presta atenção. De repente uma mulher chega, a Bíblia diz que a Bíblia faz questão de rotular, Lucas fez questão de rotular como uma mulher pecadora. E ela entra dentro daquele ambiente e ela cai aos pés do Senhor. Para você entender, a mesa onde eles ficavam assentados era a mesa de porte baixo. Então eles se assentavam por cima de uma almofada e suas pernas ficavam atrás, e com uma mão escorava sobre a mesa e a outra ficava livre para se alimentar. Segunda tradição. A Bíblia diz que essa mulher chegou por detrás de Jesus e ela começou a ungir os seus pés, a regar os seus pés com lágrimas e secar com os seus cabelos. Primeira regra que ela quebra é soltar o cabelo, porque naquela época era uma forma indecorosa, desonrosa da mulher soltar o cabelo em público. Segundo, entrar na casa sem ser convidada. Ela poderia estar, mas não poderia falar nada. Teria que ficar calada.
Só que aonde Jesus está e quem vem para adorar, eu duvido quem fica calado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu és fiel, meu Pai. Não há possibilidade aonde está um adorador e que ele encontra aos pés de Jesus de ficar calado. Ele tem que adorar, e só adora ele quem tem gratidão no coração. Quem é grato, deixa eu ver quem veio para adorar ele nessa noite. Quem veio para adorar, só quem tem glória na boca e mão para levantar, levanta e adora ele. Aleluia. Tu és fiel, meu Pai. Grande Deus. A Bíblia diz que enquanto ela faz essa ação, os fariseus ficam murmurando, pastor Edneia. Dentro do coração, se ele soubesse quem é e que tipo de mulher é essa, se ele fosse profeta, ele sabia que tipo de mulher essa tocando ele. Não deixaria. Porque o fariseu, cantor Márcio, o fariseu, ele leva a oferta assim como Caim levou. Ele está dentro do culto, mas não participa do culto. É, Jesus. Ele está ouvindo a palavra, mas não vive a palavra. Aleluia. Ele até ouve Deus falar, mas não escuta o que Deus está falando. Aleluia. E Deus está falando nessa noite: volta ao ponto de adoração, volta ao ponto de humilhação, volta ao ponto que você parou, volta ao ponto em que você deixou passar. Aleluia, Jesus. Louvado e glorificado e santo. Aí eles vão murmurar. Só que aonde Jesus está, tem um problema muito grande para fariseu desviado. Há um problema muito grande para quem é desviado na reunião que Jesus está, porque ele revela. Ele revela o coração. Ele apareceu. Aleluia, Deus. Enquanto ele estava murmurando, a mulher que estava adorando, Jesus disse assim: Simão, Deus. vou te contar uma história. Tinha dois homens, um devia 50, outro devia 500. Não se sabe porque eles adquiriram essa língua, o fato é que eles estavam devendo. E eles não tinham como pagar. Mas o seu credor perdoou a dívida de ambos os dois. Agora, Simão, segundo o teu parecer, segundo o teu modo de julgar, porque se tem uma coisa que é boa de julgar, é o crente espírito de Caim. Aleluia. Quando ele vê que Deus não responde ele começa a atacar aquele que Deus está respondendo. Quando ele vê que Deus não responde às orações dele, ele começa a cutucar aquele que Deus está trazendo resposta. Ei, rapaz, deixa eu te dar um conselho: deixa de ser desviado, volta ao primeiro amor, leva a tua oferta, aleluia, agradável diante de Deus, leva a tua adoração como um cheiro suave diante de Deus, porque Deus também te responde, Deus também te ouve, mas é preciso estar alinhado na presença da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Segundo o teu parecer, irmão, fala para mim. Qual desses dois vão orar mais? Eu creio que mais foi perdoado, pois é. O que mais perdoou, o que mais recebeu perdão, ama mais. Mas o que pouco recebe, pouco ama. Você conhece o crente que é adorador de verdade? Quando ele mais recebe algo de Deus. Só tem um jeito de crente adorar a Deus de verdade: é quando ele está no vale, no deserto. É por isso que Deus não deixa crente sem permitir que ele passe pelo vale, pelo deserto. Porque quando ele sai do vale, sai do deserto, ele esquece de adorar a Deus e vai adorar bezerro. Eita glória! E quando ele está passando pelo deserto, e quando ele está passando
passando por luta, ele lembra de adorar a Deus. Ele tem uma adoração fiel, uma adoração fantástica. Ele até chora, mas quando tudo está bem, fica com os olhos secos, parecendo sabe o morro de enchente. Não consegue adorar, não consegue chorar. Mas deixa eu trazer uma palavra para ti nessa noite. Deus está de olho em quem é o adorador. Deus está de olho em quem é o verdadeiro adorador. A Ele nessa noite. Aleluia, Jesus. Deus, exaltado é o teu nome. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ela o suficiente para mim ou melhor para Deus? Essa mulher que ela quebrou toda a ética, quebrou todo o protocolo. Só para adorar a Deus. Mas sabe o que Jesus vai dizer para ela? Perdoa-lhes todos os pecados. Vá em paz. Se tem uma coisa que tem paz, é crente adorador. Aleluia, Deus, é verdade. Crente que é adorador, ele tem paz. Está passando por luta, mas ele está em paz. Está sendo caluniado, mas ele está em paz. É verdade. Está passando por dificuldade, mas ele está em paz. Aleluia. Quando você vê um crente atribulado, é porque falta paz, é porque ele não é adorador. Sabe o que crente é? É o crente Caim, mas o crente Abel não. O crente Abel, aleluia, está passando por dificuldade, mas ele tem paz dentro de casa, tem paz no lar, tem paz no trabalho, tem paz aonde ele for, ele tem paz. Aleluia, Jesus. O suficiente para mim ou o melhor para Deus? O suficiente para mim ou o melhor para Deus? Jesus vai até uma cidade, uma aldeia por nome de Betânia. E ele chega na aldeia que a Bíblia diz que é a aldeia de Marta e de Maria, sua irmã. Jesus para ali naquela casa. Naquela casa tinha um homem por nome de Lázaro. A Bíblia diz que eles começam a servir a Jesus, a levar alimentação. E Lucas fez questão de registrar dizendo que Marta ela vivia fadigada, atribulada com os afazeres. E Maria ficava ao pé de Jesus, ouvindo Jesus falar, pregar. Porque Jesus, quando ia na casa de alguém, ele não ia para levar fofoca. Jesus, quando ia na casa de alguém, ele não ia para levar conversa fiada. E como exemplo, ele deixou para nós também. Crente que adora a Deus de verdade, ele não vai na casa dos outros para levar conversa fiada. Não vai para fazer fofoca, ele vai para falar das coisas do céu. Escute. E a Bíblia diz que Marta agora diz: ó Senhor, não, será que o Senhor não se preocupa que a minha irmã deixe eu servir o Senhor sozinha? Será que o Senhor não vai falar nada? Vai lá, fala para ela fazer alguma coisa, porque eu estou sozinho aqui, ó, trabalhando aqui, fazendo tudo, e ela aí sentada. Porque a preocupação de Marta era dar o melhor materialmente para Jesus. A melhor refeição, a casa limpa, a mesa arrumada, a água gelada. Essa era a preocupação de Marta. Só que Jesus ele não estava preocupado com o que Marta iria trazer da terra para ele. Ou seja, do materialismo não. Jesus estava preocupado era como ou seja, de que forma iriam estar os pés dele adorando. Porque ele vai dizer o quê? Ele diz: olha Marta, tu está fadigada, tu está atribulada, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e essa ninguém pode tirar dela. E se nós olharmos dentro da Bíblia, todo crente é bem sabedor e conhecedor disso, irmão dele, que a única coisa que ninguém consegue tirar de nós é a adoração. E aquilo que nós absorvemos da palavra em nosso coração. Aleluia, Jesus. O
O teu corpo físico o homem pode matar. Aleluia. A tua boca o homem pode fechar. Os teus olhos o homem pode te cegar. Os teus ouvidos o homem pode até tampar também. Não tem problema. Pode acabar com o teu físico, o teu material. Mas aquilo que Jesus implantou tem no teu coração e na tua mente, ninguém tira. Não é o capeta que vai tirar. Não é o teu inimigo que vai tirar. Porque tem a palavra. E só quem anda pela palavra é só quem adora. É só quem adora. Aleluia, Jesus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Exaltado. Marta está fadigada. Mas só uma coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte. Essa ninguém tira dela. Aí você já viu essa história lá em João capítulo 11. João lá, Lázaro morre. Manda chamar Jesus. Jesus vem depois de 4 dias. E quando Jesus chega na entrada de Betânia, na entrada da vila, Marta aparece e diz: nossa, se Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a adoração que é bom nada. É o crente canhão. Ele até traz a oferta. Ele até vem para o culto, mas é vazio. Ele até participa das reuniões, mas é vazio. Ele até glorifica, mas é vazio. Ele até pula e sapateia, mas é vazio. Ele até ouve a palavra, mas é vazio. Ele até, aleluia, dizima a oferta, mas é vazio. Diferente do crente Abel. O crente Abel, ele vem para o culto, mas é cheio. Ele vem para o culto, está ameaçado de morte, mas está cheio. Está querendo matar ele, mas ele está cheio. Por quê? Porque Deus atenta para ele e para a oferta. Primeiramente Deus olha para o adorador e depois recebe a oração. Porque a preocupação de Deus é: como é que anda o adorador para me entregar a adoração? Aleluia, Deus. Esse negócio de adoração é tão sério. É tão sério que eu vou te dizer uma coisa. Lá em Levítico capítulo 10, versículo 1 a 2, a Bíblia diz que metade Abiú, os filhos de Arão, sacerdote, eles acenderam os incensários e foram oferecer, ou seja, fogo estranho no meio do povo, sem Deus ter mandado, sem Deus ter autorizado. A Bíblia diz que Deus fez o quê? Deus os matou. Porque a falsa adoração traz espírito de rebelião. A falsa adoração, aleluia, não chega diante de Deus. O que não chega diante de Deus, o que não chega diante de Deus é movido por falta de fé. E o que é movido por falta de fé é pecado. E o que é pecado é morte. E o salário do pecado é a morte. Aleluia, Jesus. E aí? Exaltado é o teu nome, É o melhor para você ou o melhor para Deus? exaltado é o teu nome, Aleluia, Jesus. exaltado é adorado é o teu nome, Jesus. Você vai dar o melhor para você ou o melhor para Deus? É o melhor para sua família ou o melhor para Deus? Aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. A Bíblia diz, a Bíblia diz que quando Caim viu a oferta de Abel sendo recebida no céu, ele fica triste, cara fechado. Ficou bicudo, tadinho. Tadinho do bichinho, ficou bicudo, desviou. Desviou porque não recebeu, porque a promessa de Deus não cumpriu. Mas Deus não cumpre promessa na vida de crente desviado, na vida de crente culpado. Deus não cumpre a promessa na vida de crente falso. Deus só cumpre a promessa na vida de verdadeiros adoradores. Aleluia, Deus. Exaltado é o teu nome, Jesus, é verdade. Porque Deus tem compromisso com adoradores, Deus não tem compromisso com animadores. Deus tem compromisso com adoradores. Quer ver Deus cumprir a promessa em tua vida? Começa a adorar. Quer ver Deus cumprir algo na tua vida? Começa a fazer diferente. Começa a prestar culto desde a tua casa até o tabernáculo. E tu vai ver Deus agir diferente na tua vida. Deus mudar a tua história. Está tudo bem, está bem material. Mas espiritual está um luxo. Espiritual está um lixo. Espiritual está detonado, está acabado, está destruído.
falindo, material está bem, mas espiritual está acabado. E Deus está dizendo: eu não quero saber da tua vida material, eu quero saber da tua vida espiritual. Eu não me importo com o teu material, mas eu quero saber como está a tua vida diante do meu altar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Faça a oração. Escute. Os falsos Jesus vai jogar tudo fora. A Bíblia diz, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, que muitos daqueles dias chegarão e dizer assim, ó, chegaram e dizer: Senhor, em teu nome preguei, profetizei. E em teu nome não expulsamos demônios? Tem um ponto de interrogação. Eles fazem uma pergunta: em teu nome não expulsamos demônios? Então, se ele faz uma pergunta, com certeza ele vai dizer: sim, verdade, foi mesmo. Mas a palavra diz: então eu não conheço vocês, eu nem sei quem vocês é. O interessante é que Deus, por ele ser onisciente, onipotente e onipresente, ele conhece todos nós, porque somos criaturas feitas à imagem e semelhança dele. Mas nesse dia ele vai dizer que não os conhece. Porque o que presta falsa adoração, falso culto, não tem parte do reino de Deus. Porque tudo que é falso é proveniente de mentira. E a Bíblia diz que os mentirosos ficarão de fora, porque o que ama e pratica a mentira. Aleluia. Quer ver Deus agradar em você? Oferece uma oferta de sacrifício para Ele, aleluia. Um culto racional, um culto lógico, aleluia. Qual é o melhor? O melhor para mim é o suficiente para mim ou o melhor para Deus? Dê o teu melhor para Deus. Dê o teu melhor para Deus. Se é cantar, canta com perfeição. Se é pregar, prega com perfeição. Se é orar, ora com constância. Ora o tanto que der. Quanto mais orar, melhor é. Se é adorar, adora com corpo e alma. Se é louvar a Ele, louva com toda a força do teu ser. Não importa a dificuldade da situação, o que importa é a tua adoração. Deus não quer saber o que tu vem trazendo para Ele na mão para entregar. Deus quer saber como é que você está perante o altar dele. Aleluia, Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Grande Deus, aleluia. Por favor, obrigado. Aleluia. A de Caim Deus rejeita, mas a de Abel, Deus se agrada de Abel e da sua oferta. O interessante é que o primeiro a oferecer a oferta foi Caim. Ele foi o primeiro a chegar. Só que ele chegou físico, mas espiritual estava vazio. Então o reino do céu não é para quem chega primeiro, é para quem traz uma vida diferenciada no altar. Aleluia, Jesus. O reino de Deus não é para quem se prostra primeiro diante do altar, mas é para quem tem uma vida diferente diante do altar de Deus. Aleluia. É para quem adora de verdade. É para quem tem algo, ou seja, não sobra, mas tudo para entregar para Ele, diante dele, aleluia. É por isso que tem muita gente que ora e não recebe nada, porque está orando vazio, está vazio. Quando nós começamos a preencher a nossa oração com adoração, com sacrifício, diante do altar de Deus, Deus ouve, Deus atenta, Deus transforma, Deus muda, Deus levanta do trono,
Deus faz algo por nós, Deus nos defende, Deus nos protege, Deus nos guarda. Eita, ainda que isso gere morte, ainda que alguém tente nos matar, nos parar, mas quando nós nos colocamos na posição de verdadeiros adoradores, na posição de verdadeiros crentes em Deus, aleluia, Deus se coloca de pé, Deus recebe a oração, Deus traz resposta na terra. Aleluia. Exaltado é o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. É o suficiente para você? O suficiente para mim? Ou melhor para Deus? O que você vai fazer a partir de hoje? Vai ser o suficiente para você mesmo? Vai ser o suficiente para o ministério? Vai ser o suficiente para a tua família? Ou você vai ser o melhor de você para Deus? Ou você vai dar o melhor de você para Deus? Eu sei que Deus está falando com alguém aqui, aleluia. Aleluia, Jesus. E que esse alguém está trazendo a oferta igual caminho. E Deus te trouxe aqui nessa noite só porque Ele te ama, para tu ouvir essa palavra e dizer para você: o pecado pode estar à porta, mas você já tem o poder de resistir e dominar ele. Aleluia, Jesus. Porque quando Deus percebeu que Caim ficou impuro, pastor Ednei, Deus disse: por que você está impuro? Você está com a cara fechada. Será que se tu não fizer tudo certinho, não vai ter aceitação para ti? Será que se você não fizer tudo certinho, conforme o nome da palavra, será que as portas não vão se abrir para você? Vai se abrir. Aí Deus diz assim: mas tudo bem, você quer ficar assim, não tem problema. Está aí, a porta está aberta, o pecado está aí. Só que você tem como dominar ele ainda, tem chance. Tem chance de você dominar ele ainda. E Deus está dizendo nessa noite: ainda tem a oportunidade de você vencer esse desejo ruim que está no teu coração. Aleluia. Aleluia. Deus não te chamou para ser frustrado. Deus te chamou para você adorar Ele e você ser exaltado através da tua adoração. Primeiramente se adora, depois Deus te exalta. Primeiramente você clama a Ele, depois Deus te traz a resposta. Primeiramente é Ele, para Ele, para Ele, é para Ele, é para Ele. Primeiramente seja o melhor para Ele. Não importa, não queira ser o suficiente para você, mas seja o melhor para Deus. Aleluia, Jesus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Não está escrito, mas nós podemos tirar do texto que quando Caim foi pegar os legumes lá, os frutos da terra, eu acredito que ele olhou assim: essa obra aqui eu vou, dali eu vender pelo 5 contos, dali eu vou ganhar 20 contos daqui. Aqueles carrinhos de tomate ali, ali eu ganho 50 contos, aquele dá 10, vou levar aqui, não é mais baratinho. Uma tipologia. No crente falso. Vou para a igreja porque tem um lugar melhor para ele. E se eu desviar, o que vão dizer de mim se eu não for para a igreja? Mas o adorador verdadeiro, quando ele veio para a igreja, ele disse: não, aquilo ali deixa para cá, vou pegar esse mais bonito aqui, porque Deus merece o melhor. Vou pegar a ovelha mais bonita, a gordura mais limpa, mais saudável. Vou levar o melhor. Escuta, enquanto você traz o melhor para Deus dentro do tabernáculo, Deus responde a tua oração. Mas enquanto você estiver vindo relaxadamente, somente para cumprir tabela, não há resposta de Deus. Mas se houver,
Então a Bíblia está errada, mas se vier da forma totalmente diferenciada, para adorar a Ele, sair para exaltar a Ele, para buscar a Ele, Deus tem resposta para você. Deus muda a tua situação, Deus muda a tua história. Tu pode fazer o seguinte, cair. Você pode ficar irritado, não tem problema não. Só que se você fizer certo, vai ter resposta. Porém, se você não fizer, o pecado está à porta, está à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine ele. É necessário que você se arrependa. Deus está dizendo aqui nessa noite: é necessário que você transforme a tua vida espiritual para Deus começar a te abençoar materialmente. Aleluia. Bate palma para Jesus.